daqui a um pouco ele se torna de graça para você. E aí, a gente está falando aí em poxa, sabe? Mas eu estava entendendo uma coisa no início diferente, mas era para poder chamar a atenção sua aí. Se você trabalha com um tipo de produto em que ele mesmo se paga, ele se torna de graça para você. Então, se você pensa aí no valor da conta de luz aí, reduzindo pela metade, o equipamento com 2 anos, em média, aí você pegar aí um investimento aí ao longo de 2 anos, ele se paga. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambeck, então você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Vamos lá, Bruno. Bem-vindo ao Projeto Sambeck, de volta aí, pessoal. Hoje, novamente, aí, a gente está com a série de lives onde a gente mostra maneiras de como você reduzir pela metade o valor da sua conta de luz. Eu sou Bruno Monteiro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema aquecedor solar de graça. A matemática é simples. Então, a ideia aqui é mostrar como um aquecedor solar pode sair de graça, né? Ou seja, você paga com a redução da própria conta de luz. Tudo bem, Salve? Tudo ótimo, Bruno. Como é que tá? Beleza? Tudo certo. Vamos começar com as perguntas? Vamos, sejam bem-vindos, pessoal de casa aí, né? Vamos lá, pode mandar bronca aí que a gente já tá aí no início. E vamos lembrar que o pessoal aqui, nós estamos transmitindo as 3 plataformas aqui, no Instagram, Facebook e no YouTube. Você pode aí seguir essas redes sociais aí e estar presente lá para poder você ouvir a gente, acompanhar a gente aí, tá certo? Beleza, então a primeira pergunta aqui que a gente tem para você hoje, cara, é aquecedor solar de graça. Isso não parece ser muito bom, para ser verdade? Vamos lá. Bom, hoje é um tema muito legal, né? Que é esse tema do aquecedor solar de graça e a matemática é simples. E a primeira pergunta aí é aquela ideia de, muito bom para ser verdade, um equipamento que você... Qualquer produto, né? Quando a gente recebe uma informação ou qualquer coisa que é de graça, a gente começa a duvidar. A gente começa a poder pensar assim, poxa, será que isso existe mesmo? Será que é uma realidade que existe mesmo para as pessoas? Será que isso é possível, um aquecedor solar de graça? E aí isso vale aí para qualquer tipo de equipamento, de qualquer produto, né? E deixa eu só lembrar aqui que eu vou desativar o comentário do pessoal do Instagram, mas no final a gente ativa e a gente pode voltar aqui nos comentários. Mas é o seguinte, essa questão dessa pergunta aí do aquecedor solar de graça não é qualquer pergunta, não. Né? Porque quando a gente pegou quando foi reformulada essa pergunta aí pelo Bruno aí, né, Bruno? Eu acredito que deve ter pensado assim, poxa, por que de graça? Existe a possibilidade de você ter um equipamento desse de graça? E às vezes tem. Às vezes tem programas do governo, por exemplo, né, Minha Casa Minha Vida. Às vezes o governo já doou, não, ele entrou com um projeto aí pelas próprias concessionárias, que existe um verbo para isso, que você pode ter a condição de ter um produto desse gratuito. Mas o nosso tema aqui hoje não é você receber o produto de graça aí na mão de bombejada. Não é isso, não. Na verdade, o que a gente está querendo mostrar aqui hoje para vocês, chamar a atenção, é que se você compra um produto, se você adquire, se você investe num produto que é como aquecimento solar de água, daqui a um pouco ele se torna de graça para você. E aí, a gente está falando aí em poxa, sabe? Mas eu estava entendendo uma coisa no início diferente, mas era para poder chamar a atenção sua aí. Se você trabalha com um tipo de produto em que ele mesmo se paga, ele se torna de graça para você.
Então, pensa aí numa situação de um equipamento igual um aquecimento solar de água aí, que você tem aí uma redução na conta de luz que é próximo de 50% ao mês. A gente trabalha aí com essa hipótese, inclusive, a gente tem falando aí sobre essa ideia de se reduzir pela metade o valor da conta de luz. E aí, então, se você pensa aí no valor da conta de luz aí, reduzindo pela metade, o equipamento com 2 anos, em média, aí você pega aí um investimento aí ao longo de 2 anos, ele se paga. Então, se torna de graça, entre aspas aí, por isso que a gente colocou entre aspas, inclusive, porque imagina reduzindo todo mês na sua conta de luz, suponhamos, 125 reais, você tem aí 1.500 reais no ano. Se 2 anos você tem 3 mil reais, o custo é próximo disso, então você o equipamento já se pagou nesse período aí. Tá? Então a ideia é só chamar a atenção do pessoal que às vezes você compra qualquer tipo de produto, qualquer tipo de equipamento que seja para sua casa e você não tem retorno nenhum. Você está utilizando um bem para um benefício específico. Um carro, por exemplo, você compra ele se você tem só despesa, né? Você não tem retorno de investimento, você tem, a não ser a utilização do bem específico. Mas você tem aí PVA, você tem taxas aí de seguro, tudo quanto é coisa que vem, fora que o carro aí, com a cada um ano que passa, ele deprecia, desvaloriza 15%, 20%. Então é uma desvalorização muito grande, enquanto que se você está pegando um equipamento como o aquecimento solar, você tem o retorno do investimento. Então, a ideia é, compre o produto e ele se paga ao mesmo tempo. Então daqui a pouquinho ele se torna de graça para você, tá? Então a ideia da pergunta foi essa aí. Tá, legal. Bem explicado aí. Explicou até o que muita gente não imagina, né? Esses programas que tem, sempre pensar em aquecedor solar é pensar em um investimento grande, né? É um investimento, para muitas pessoas não consideram investimento, mas está respondido. Está explicando aí que é um investimento. Certo. Vamos lá. Então, o que normalmente o mercado considera para estabelecer o preço de um aquecedor solar? Pronto. O mercado é o seguinte, o mercado ele considera, logicamente, um retorno, um markup, né, que a gente chama na parte administrativa em si. O markup é uma forma, é um fator divisor que você pega o valor e divide por esse markup específico para calcular o preço do produto. Por exemplo, você comprou um produto por R$1.000, né? E você quer ter quer vender por esse produto e ganhar, não sei, 40% de lucro em cima dele, né? Então, o que você faz? Você pega os R$1.000 e não multiplica por 40%. Isso é errado, né? Na administração, a gente aprende lá que markup ele faz o inverso. Ele pega um fator divisor e pega, por exemplo, um fator que é 100% e diminui pelo o que você quer e você vai encontrar o markup. Então, sei, 40%. Você pega aí 100 menos 40 dá 60. Então, você divide para a hora de calcular o valor do preço do produto pelo ponto 40, e não por 40%, pelo ponto 60, e não por 40%. Não é isso? Então, você pega aí, por exemplo, 1.000 dividido por ponto 60, né? Tá dando aí R$1.666. Então, aí sim, se você pegar R$1.666 e jogar 40%, você consegue aí conseguir aí os 40%, mas se você pegasse e jogasse 40% em cima de 1.000, você já não conseguiria mais. É uma conta matemática doida aí, mas quando a gente falou em 2 mais 2 é igual a 4 aí no anúncio inicial, é porque a matemática funciona muito bem. Então, no caso aí da redução na conta de luz, que a gente respondeu na pergunta anterior, é só resolver a questão matemática. E no caso do markup aí, dessa parte de precificação, também é mais ou menos a mesma coisa. Mas, normalmente, nem sempre o mercado trabalha com markup, trabalha com percentual. E nem sempre o percentual dá uma conta certa no final para ele. Mas, enfim, não é o erro em si que a gente vai discutir hoje aqui. A gente vai discutir aqui como é que o mercado trabalha com o preço do produto. Primeiro, você tem aí a importação ou fabricação do produto. Nós temos no Brasil uma realidade de produto importado e produto fabricado. Né? Então, quando você pega um custo total desse produto, que o custo já é o custo de fabricação, custo de venda, comissão, custo de nota fiscal, que seria o imposto que paga, enfim, qualquer os custos gerais de uma empresa, você pega e você calcula lá um preço de venda para um distribuidor, que normalmente se trabalha aí, a maioria das empresas trabalha com venda com representação, trabalha com distribuição, com uma revenda em cima, né? Não é o caso da Brasolar, inclusive
a gente também comercializa esse produto. Hoje, atualmente, nós focamos com a venda direta para o consumidor final. A gente entendeu aí em determinado momento que esse é o momento da gente poder focar nisso, a gente consegue atender uma demanda, não é uma demanda, a gente não consegue atender o Brasil inteiro aí, em termos assim de conseguir atender todo mundo, porque é uma demanda muito grande se a gente pensar na hora que for fornecer o produto aí. Hoje nós não damos conta de atender todo mundo, mas aquilo que vem para a gente, aquilo que a gente aquelas situações específicas, dentro de lotes que a gente consegue fazer determinado tipo de ofertas, a gente consegue atender bem, tá? Mas, voltando à questão do cálculo em si, do que o pessoal coloca. Suponhamos, pega um equipamento, coloca aí 25%, 30%, talvez um pouco mais, um pouco menos, por causa do fabricante, em média, se calcula em torno disso. Não é muito acima de 25%, 30%, não. É muito difícil o fabricante pensar que vai ganhar mais do que isso no equipamento. Por quê? Porque as margens estão cada vez mais encurtadas. Estão mais difíceis, a competitividade é grande. Então, o fabricante tem que ganhar na escala, tem que ganhar na quantidade que fabrica, ou na importação. E aí, depois dessa parte dos 30%, não sei, vamos por 30% aí, você tem aí o revendedor, que é o revendedor que eu estou falando de 30%, é lógico, tá já descontando toda a parte de percentual que a pessoa gasta também com imposto e tudo mais, que, assim, tipo assim, já consegue um resultado disso aí. Aí o revendedor vai em cima, ele tem que colocar aí, na maioria das casas de material de construção, quando é casa de material de construção, quando é empresas assim que tem um capital maior para investir em estoque, ele quer mais esfolar um pouco o fabricante. Ele aperta a margem do fabricante, aí o fabricante, em vez de trabalhar com 30%, trabalha com 25%, com 20%, por aí, até tentar o máximo que ele puder. E compra lotes maiores, e aí joga uma margem de 30%, 40% em cima daquela lá. Então, ou seja, se comprou um produto por 1.000, e aí o fabricante ganhou, suponhamos, um valor em cima, e o custo dele foi, suponhamos, R$700, ganhou 30%, nesse caso aí, o produto custou 1.000 e o revendedor vai vender por 1.600. Suponhamos que ele quer ir 40%, vai ganhar 1.600, vai vender por R$1.666 ou mais, porque tem que ter imposto em cima aí, né? Então, você tem essa cadeia aí que trabalha com a margem de revenda, né? Só que tem outro detalhe importante, que além disso aí, você tem os custos de instalação, você tem os custos de instalar o produto. E aí tem as vertentes do mercado. Às vezes o mercado trabalha, por exemplo, com colocar o preço em cima, às vezes, só da margem em cima do produto, e a mão de obra, às vezes, dá um bônus aí. E às vezes também, a parte errada que eu acredito no mercado é a pessoa comprar do fabricante. Ela, principalmente, isso acontece muito com pessoas iniciantes. Elas começam a comprar do fabricante, abre uma CNPJ MEI aí, que é muito comum, paga menos imposto, e aí vai cobrar simplesmente pelo valor do serviço. Aí, os poucos serviços aí custa aí R$400, R$600 pela uma instalação de um equipamento de aquecimento solar. Ele vai lá e cobra o valor dos R$600, fatura para o cliente final, às vezes com nota, às vezes sem nota. E isso pode ser um problema para o cliente depois, para poder questionar uma questão de garantia e de tudo mais. E aí, o que acontece? Ele vai, o cliente vai ter alguns riscos, principalmente nesse caso aí. Por quê? Porque ele comprou, de repente, um produto mais barato. E o barato depois vai sair caro, né? A gente até falou sobre isso um pouco na última live, e a gente falou dessa questão do barato que sai caro. Mas por que esse caso é o barato sai caro? Porque o instalador em si, que é um profissional normalmente de hidráulica, e muitas vezes não tem habilidades administrativas, ele simplesmente não utilizou a margem do produto para poder compensar o custo de administrativo ou custo de empresa dele. Por quê? Porque tem o custo de administração da empresa, tem o nota fiscal, daqui a pouco você passa a faturar acima de 60 mil no ano, porque o MEI, eu acho que é isso, 60 mil, daqui a pouco você começa a passar por simples, tem que ter contador, tem que ter um monte de coisa para poder pagar, e no final das contas, quebra. E o que mais acontece no mercado é isso. A gente vê que muitas empresas estão quebrando no mercado, primeiro elas começam a aventurar como instalador, e aí o cliente fala assim, poxa, mas esse equipamento é barato, é legal, vou
eu vou comprar ele porque ele tem um custo legal aí, eu estou aproveitando e está aí com 200, 300 reais, 400 reais de diferença do que um outro que trabalha já há mais tempo, que tem experiência no mercado. E aí ele não olha essas situações, não olha as referências. Às vezes o cara até tem uma experiência de instalação, mas tá com esse preço lá, como diz, matando o cachorro a grito, né? A gente usa essa expressão porque às vezes o cara ele simplesmente ele resolveu vender o produto, colocar mais, comprar do fabricante, e aí é um risco também muito grande, inclusive, para o fabricante. Porque hoje em dia as empresas, elas estão. Não sei se você que está assistindo aí, a gente sabe, você está cansado de saber do Código de Defesa de Consumidor, que quando você compra um produto e tem um revendedor em cima e tem um fabricante aí que você compra do revendedor, você eles têm uma responsabilidade mútua, é 50% mais ou menos. Na hora de dar o rolo aí, de ter um problema, eles vão assumir 50%. Mas na maioria das vezes, o instalador, que é no caso aí, que é o que tem uma marca menos reconhecida, ou tem um trabalho um pouco menos intenso do que uma fábrica, ele sai fora e deixa o pepino rolar e acabou. E quem vai arcar com consequência é o fabricante. Então, isso é um problema que a gente já enfrentou, que a gente já viveu, mas a gente alerta muitas pessoas que vão comprar qualquer preço em qualquer lugar. E muitas vezes o fabricante também não dá a garantia e vai, aí estende, aí você precisa de entrar às vezes na justiça, a justiça é lenta mesmo, e tem uma série de coisas que o transtorno não vale a pena. Então, por isso que na hora que você vai comprar um equipamento, um aquecimento solar, ou qualquer outro produto, você tem que pesquisar e tem que olhar atenção em relação a isso, porque isso é um mercado muito típico para o aquecimento solar. Não é para qualquer peça assim, uma televisão não é assim não. Televisão, normalmente, grandes fabricantes, você vai aí numa casa de um shopping, você acha grandes lojas, grandes redes para poder comprar o produto, mas você consegue comprar por um preço aí, talvez barganha aqui, barganha ali, depende do estoque daquela empresa, mas não tem uma realidade específica igual do aquecimento solar. Quando dá um problema de garantia, você vai direto na assistência técnica autorizada lá, aqui da região, porque a empresa já tem distribuição em todo o país e tudo mais, e resolve. Mas quando você entra numa situação como essa, você corre o risco aí de comprar um produto e ficar na mão e ter a dor de cabeça para sempre. E aí que o tal do barato que sai caro. Então, aí, essa precificação é um problema sério hoje no mercado. Então, eu contei alguns casos que, principalmente, as pessoas elas precificam, né, o produto, e aí é um risco sério de ter uma dor de cabeça futura e uma coisa que não vale a pena de forma alguma. Você tem que investir o seu dinheiro em terreno seguro. Se você investir em terreno que é frouxo, no meio de areia, ele vai cair uma hora. Entendido, muito bem explicado aí, né? Antes da gente se aventurar a fazer um investimento desse, tem que realmente conhecer a empresa, saber a história, né? Não adianta aí só buscar preço, com certeza. Eu que sou um pouco leigo, estou aqui participando, mas sou leigo, já a minha esposa trabalha aí na Brasolar, eu entendo bem o que você está falando aí, acho que explicou bem a pergunta. Legal, valeu aí. O que nós temos mais aí? Então, porque muitas vezes a gente encontra preço que a gente olha assim e até pensa, né? Putz, esse aí tá morrendo, paga nem o custo. Eu acho que até já respondi isso na outra pergunta, acho que eu fui além, né? Porque eu falei que o cara tá morrendo. Exatamente porque existe essa situação aí, né, só enquanto eu tô falando isso. Porque o cara que tá na informalidade, ou o cara que tá lá no meio, um CNPJ, não tem nada contra esse pessoal que tem CNPJ, não. Pelo contrário, eles começam assim, uma empresa tem que começar de baixo, ela não tem que começar de cima. Mas ela tem que trabalhar com um preço competitivo para ele mesmo em si conseguir sustentar a sua empresa ao longo dos anos. E eu já passei por isso, já passei por anos de empresa, comecei lá embaixo também, eu comecei no interior de Minas, eu comecei trabalhando lá como instalador, comprava, revendia de uma empresa, e assim, passei muitos anos fazendo dessa forma. E assim, eu sabia da dificuldade, inclusive na hora que às vezes as empresas que importavam, elas não tinham estoque, e a gente pensava, e agora o que é que eu vou fazer? Inclusive, semana passada, assim, eu tenho um estoque específico lá na empresa, que às vezes é volátil e a gente controla isso aí, de produto. E aconteceu um caso na semana passada de um cliente que ele quis um equipamento específico que eu não tinha na minha linha de produto.
E eu falei assim, olha, na verdade, assim, ele estava em dúvida em relação a um produto que eu tinha na linha e outro produto que era maior do que ele. E eu fui bastante sincero com ele, olha, a gente vende esse produto aqui que daria para você, que daria para atender, mas eu prefiro te indicar um produto maior do que esse, porque eu sinto que você vai ficar mais confortável, só que eu não tenho ele na minha linha de produto. Eu sou bem honesto, eu não vou querer vender para você um produto que não dá, que não vai dar muito certo para você. Se fosse uma pessoa normal, que a gente vê uma pessoa normal, uma pessoa qualquer, uma empresa qualquer que a gente vê aí muito no mercado, que tem muito picareta, infelizmente tem aí, a pessoa falar simplesmente empurraria esse produto que tem lá no estoque, pronto, não queria nem saber. E no final das contas, desse um problema no futuro lá, né, não tava nem aí. E eu falei para ele, ó, por essas e essas situações você tem que ter um produto maior. E aí eu fui lá, cotei no mercado, parceiros comerciais que a gente tem, falei assim, olha, eu tenho parceiros isso, assim, assim, assado, que tem umas diferenças em relação ao meu produto, mas a única coisa que eu posso te oferecer é isso aí. Ele foi lá, ele olhou, né, tá, a gente olhou com a gente, cotei lá, quando eu fui para poder resolver o problema dele lá, o fornecedor simplesmente falou assim, olha, acabou, o produto que eu tinha aqui, as que eu comprei, já vendi tudo. E aí eu falei assim, e agora? Poxa, o que eu vou fazer? Aí eu já dei a palavra, já falei com o cara, aí eu fui lá no outro fornecedor, outro parceiro que eu tinha, e nada, não estava dando certo também, não tinha produto no estoque. Aí no final das contas, a gente estava aí, eu gastei, né, um tempo aí para poder mostrar para esse cliente, às vezes eu me envolvo com isso, às vezes não, mas a maioria das vezes eu fico, essa parte de marketing digital, que é um trabalho que eu venho fazendo já há um tempo, e eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar para as pessoas o que elas precisam fazer para poder comprar o produto com o melhor custo-benefício. E aí, mas lá, especialmente com esse cliente, fui lá, pesquisei, e no final das contas ele falou assim, não, eu arrumei aqui um produto com uma empresa aqui e vai instalar amanhã para mim. Eu falei assim, não, tudo bem, boa sorte para você. Eu não fico preocupado que a pessoa, poxa, fechou com outra empresa e tal. Não, isso não. Eu tenho que entender o que pode ser melhor para ele. E eu deixo isso livre para eles. Mas, infelizmente, no mercado tem essa situação do cara que vende a qualquer preço e muitas vezes até o cliente não é transparente com a gente, ele fica com medo de falar a verdade e às vezes aconteceu outra coisa, achou um preço melhor ou achou uma situação diferente e não fala para a gente a verdade. Mas não estou dizendo que é esse caso. Mas isso acontece. Mas, enfim, a importante você estar bem consciente de que, como falei na outra vez aí, o barato sai caro. E atenção a essas pessoas que estão aí matando cachorro a grito, que daqui a pouco elas vão fazer você chorar aí o leite derramado, como diz, né? Estou usando um monte de ditado popular aqui para você entender aí, tá bom? Beleza. Tinha explicado um pouquinho na versão anterior, mas acho que ficou claro também, pessoal, para mim também. Vamos para o próximo tópico? Vamos lá. Beleza. O que você pode dizer sobre o termo qualidade, muito utilizado no mercado para defender um suposto diferencial de produto? Boa pergunta. Né? Qualidade, as pessoas elas vendem um produto dizendo que tem qualidade. Eu não sei se você está acostumado a comprar produto, a sair muito, qual que é o hábito que você tem. Mas você lembra qual foi o último produto que você comprou para você ou para sua casa? Assim, tirando coisas alimentares, assim, de alimentos? Eu estou vivendo numa eterna economia, já tem tempo. Quem está gastando mais dinheiro é minha esposa. Para ser sincero, eu nem lembro, cara. Eu compro umas coisinhas pequenas, assim, na internet, coisa mais barata mesmo. Tipo o quê? Eu compro uma roupa, camisa. Às vezes eu compro um tênis, coisas mais assim de utilização pessoal mesmo, sabe? Artigo de roupa, tênis, essas coisas assim. Vamos pegar então um caso do tênis, né? O que você considera como um tênis que tem qualidade em si? O que você acha que é qualidade para você em comprar um tênis? Então, primeiro a gente vai assim, fabricante que a gente tem confiança, né? Que a gente vem utilizando já tem tempo, né? Durante um tempo, não procuro muito marca nova, né? A gente evita, assim, de conhecer, né? E eu acabo indo pelas marcas mais comuns aí mesmo, né? Pessoal, a coisa que a gente já conhece mesmo, que a gente tem mais confiança, né?
Sei, legal. Mas, assim, quando você fala em confiança, é uma coisa muito importante, mas eu tenho certeza que você ou já usou o produto e da primeira vez que você usou, você observou algum detalhe, algum acabamento que ele tem, alguma coisa que o tênis vai fazer com que ele fique mais confortável, você consiga fazer caminhadas e não sinta problema com uma coisa no pé e tudo mais. Então, são um monte de coisas que você vai observar que vão mostrar que é qualidade. E ele tem, inclusive, uma durabilidade também, né? Eu tenho tênis aqui que já estão durando, tem 2, 3 anos, e aí às vezes a gente só dispensa ele porque enjoou dele mesmo e quer outro novo, né? Mas isso é muito bom. E os produtos, em geral, quando eu falo em qualidade, tem que atender determinados tipos de finalidade. Eles têm que atender requisitos, né? Mas todo mundo, a maioria, quando você vai comprar um produto na loja, e principalmente quando tem um vendedor, né, que está lá, ele vai falar assim, não, isso aqui que é qualidade, isso aqui tem qualidade. E não define muitas vezes o que é qualidade. E qualidade para algumas pessoas é uma coisa, qualidade para outras é outra. E em si, o que a gente tem que pensar em definir aqui agora é os requisitos de qualidade que tem que ter um produto, um aquecedor solar, por exemplo. O que é requisito de qualidade para você? É que ele dure 5 anos de fabricação? É que ele dure 10 anos? Que você consiga ter aí um retorno pago ele? Porque se ele se paga em 2 anos e meio, em 5 anos eu já paguei 2 vezes, ou seja, tem o retorno do dobro dele, né? Se foi 10 anos, 4 vezes. Então, assim, se durar 10 anos tá bom, beleza, é uma específica qualidade que eu estou entendendo que é a durabilidade. Aí ele tem que ter um acabamento XYZ, tem que ter uma estética legal, que às vezes tem cliente que qualidade para ele não é aquele produto que fica exposto lá em cima do telhado, que é já a questão estética. A qualidade do visual, o espectro visual é diferente para outras pessoas e para ele tem que ser uma situação específica. Só que alguns requisitos de qualidade que a gente diz, eles são obrigatórios. E em si, na administração, eu tenho formação em administração, mas isso aí nem é o caso. A gente diz que a qualidade ela é simplesmente obrigatória. Simplesmente obrigatória. Ela não pode. Se você tem que produzir um produto, que ele tem que estar obrigado a ter uma satisfação em cima do que se promete. Em cima do que, no mínimo, a expectativa que o cliente tem. Né? Então, assim, isso é obrigatório para qualquer empresa, principalmente na hora de vender. Só que acontece que as pessoas acham que qualidade é um diferencial, e não é diferencial. Diferencial para uma pessoa, diferencial para uma empresa, diferencial para um vendedor, falar em específico, é o que o próprio nome diz, diferente do que eu tenho no mercado. É diferente do outro. E aí a pessoa fala assim, não, esse produto aqui tem qualidade. E não é isso. Não vai resolver seu problema. Qualidade, todo mundo tem a obrigação de ter. E aí, quando a gente fala assim, o que diferencia a qualidade ou o tipo ou diferencial de uma empresa para outra, são itens que elas próprias vão te falar, talvez, e aí você tem que comparar com os outros que estão aí no mercado também. Por exemplo, nós temos aquecedores na Brasolar que nós viemos desenvolvendo aí por meio de melhorias. Em 2009, nós entramos no mercado trabalhando especificamente mais com um aquecedor solar com tecnologia a vácuo. Nessa época, nós éramos uma das poucas empresas que trabalhavam com esse produto. Em 2011, 2012, nós resolvemos trazer a fábrica da China. Não, resolvemos implementar a venda aqui no Brasil com a marca própria, ou seja, com a marca Brasolar. Nós resolvemos começar a importar o produto da China aqui no Brasil. E aí, nós já começamos a mudar algumas coisas que tinha lá da outra empresa, da empresa que a gente já trabalhava, que a gente já comercializava, e pensamos assim, ó, poxa, se eu colocar uma adaptação aqui nesse pezinho do equipamento, aqui embaixo aqui, vai facilitar muito na instalação. E o instalador vai ser muito prático. Nessa época, a gente trabalhava com venda direta ao consumidor final. A gente trabalhou ainda por um bom tempo. Só lá para 2015 que nós começamos a vender somente para revendedor, para distribuidor. Né? Então, assim, nessa época a gente falou assim, não, eu vou priorizar o técnico, a instalação que está lá todo dia no sol e que, inclusive, nós instalávamos na época. A gente falou assim, não, é possível fazer um produto mais prático para instalar e que dê mais segurança. Nós fizemos isso, adaptamos uma realidade que tinha diferente do padrão China, que vinha pronto lá de fora. E aí, a gente entendeu que essa qualidade, ela
esse tipo já foi um diferencial, não era simplesmente trabalhar mais o padrão de qualidade, já foi um diferencial em relação ao mercado. Em 2014, nós falamos assim, olha, vamos trazer esse produto da China, vamos trazer esse produto da China para cá para poder fabricar ele aqui e dar outros diferenciais de produto. E aí nós fomos estudando o produto e falando assim, olha, esse produto aqui tende a durar menos do que aquele, por quê? Porque tem algumas coisas, alguns pontos na fabricação que eles são diferenciais para a fabricação. Por exemplo, as entradas e saídas do cilindro do aquecedor solar. Se você tem entradas, determinados tipos de entradas e saídas em determinados locais no aquecedor solar, tende a ter mais ou menos durabilidade. O equipamento pode durar mais ou menos. Pode dar problema, às vezes tem questões que você parte do projeto do produto que pode, antes da garantia do produto, ele dá um problema para você. Então, são questões técnicas, são pequenas, que às vezes você nem sabe, porque é um produto que é muito parecido, um produto semelhante a outro, e aí você precisa de estudar qual que é a dinâmica daquilo ali. Nós temos aí equipamentos que nós estudamos, fomos lá, fizemos a medida, a mensuração na universidade, inclusive o pessoal fez análise técnica de qual que seria a chapa ideal para ter uma durabilidade X, Y, Z. Nós trabalhamos com aço inox específico para regiões específicas. Então, assim, ou seja, foi estudado para poder fazer um projeto de produto. E às vezes as pessoas nem olham isso para se definir um preço de produto. E aí, aí que as empresas no geral se perdem e o consumidor também final ele perde com isso. Então, resumindo aí, essa questão da qualidade ela é importante, mas eu vejo como obrigatória, mas você precisa de dar atenção às questões de diferencial de produto, o que a empresa está trazendo de inovação para você, o que ela traz de diferente. No aquecedor a vácuo aí, que muitas vezes muitas pessoas falam que é um produto top, não sei o quê, que é diferente, aquece demais, mas o outro convencional também aquece e atende, não é um diferencial hoje em dia mais. Você precisa de ter algumas coisas a mais que podem te trazer como mudança do que tem o mercado. Traga um aspecto diferente. Então, assim, até você que trabalha, não sei, no seu produto em si, no seu serviço, você precisa de ter um diferencial de si. O que eu faço diferente do mercado? E você começa a se destacar com isso. E é o que aconteceu com a gente aí com os produtos. Agora a gente está trazendo isso aí para a internet para poder mostrar alguns aspectos legais para os clientes, né, saírem na frente aí. Vamos lá? Estou falando para caramba hoje, hein? Show de bola. Respondeu aí com primor. As respostas bem completas hoje, mas acho que o pessoal merece saber essas coisas, né? A gente falar do nosso produto aí. Próximo tópico aqui, então. Podemos? Vamos lá. Quais os fatores que um aquecedor solar, que fazem do aquecedor solar, na verdade, ser mais caro ou mais barato em relação aos outros? Explica pra gente isso aí, por favor. Boa pergunta. Boa pergunta. Os fatores principais aí, ó, está desde o processo produtivo, desde se ele é fabricado aqui ou no Brasil, ou na China, ou em outro país, a matéria-prima que é utilizada, o tipo de aço inox, por exemplo, o equipamento, ele tem tipos de aço inox diferentes. Tem aço inox que é mais ou menos resistente a tipos de águas específicas, tem também a parte de espessura desse aço inox, se ele é de 0,3, 0,5, 0,4 milímetros, que normalmente se usa aí no mercado, qual que é o acabamento externo desse equipamento, qual que é o suporte de instalação, o tipo de suporte de instalação, qual que é o tubo a vácuo também, que no caso nós estamos falando aqui agora do equipamento a vácuo, que a gente está acompanhando aqui mais de perto, mas no caso do coletor plano também tem um vidro, a espessura do vidro, se ele é mais resistente, se é menos resistente. No a vácuo aí nós temos aí também vidros diferentes do tubo de vácuo, e as pessoas nem sabem que existem diferentes tubos de vácuo em relação à espessura do vidro. Tem vidro aí com 0,4, 0,8 milímetros, tem vidro de 1 milímetro, que fazem, na hora do transporte, ter mais resistência. Tudo isso ajuda na hora de você ter um produto melhor, mas também se torna um produto que tem um preço maior. Então, quanto mais você ter esses produtos, quanto mais ter produtos melhores e ter aspectos técnicos diferentes, tem a tendência de ter um produto mais caro. Né? Então, assim, é importante o consumidor ele ter essa posição de conhecer de perto quais os materiais que ele está comprando. Então, assim,
tudo isso ele determina o preço. É claro que tipo de fornecedor, você está comprando um fornecedor mais ou menos competitivo, isso muda, a pessoa tem que avaliar tirando essa questão de mercado, né, que pode ser volátil os preços de acordo com alguns fatores de mercado. Mas em si, o que muda mais no preço de um aquecedor solar são esses materiais, esses aspectos de o que é fabricado o produto, de qual que é os itens, né? Principalmente isso. Isso na parte final aí, que é depois da instalação, entra os materiais de instalação, que às vezes é um tipo de material, se é CPVC, se é cobre, se é PPR, qual tipo de material que vai ser usado na instalação. Se vai colocar aí, às vezes, o tipo de instalação específica pode mudar em relação a outra. Então, isso aí pode mudar o preço, porque às vezes o cara está comprando um pacote fechado e não sabe nem se o material que está usando lá se é um material de primeira linha. Então, assim, tem que se avaliar muito com calma essas questões para se avaliar para chegar aí um preço mais justo. E às vezes o cliente está achando que está pagando bom, que fez um bom negócio, e aí compra um produto, daqui a pouco ele está pipocando, como já aconteceu muitos aí. Tem até tem até um vídeo, né, no mercado, de vez em quando eu falo desse vídeo, porque o fabricante até hoje não quis tirar o vídeo do YouTube, não, que é fabricante não, o distribuidor. Não vou falar, estou aqui para falar mal de ninguém, mas colocou um vídeo de um aquecedor solar lá, detonado, quebrado, pocado, né, assim, que ele teve um problema, e simplesmente meteu o pau nele, e falou assim, olha, esse aquecedor aqui, a vácuo, esse produto acoplado aqui, não presta, não vale nada. E aí falou assim, ridicularizou, eu acho que o mercado, por conta de eu entendo que é uma falta de experiência da pessoa, porque se compra um produto de um determinado fornecedor específico e não tem uma garantia, ou não tem uma aplicação de um material legal, e até mesmo no aspecto de clima, porque no Brasil o clima é diferente, é um clima mais quente, você precisa de ter partes técnicas, suspiros do equipamento, ter um respiro, a respiração do equipamento melhor para que não tenha alta ou baixa pressão, e aí você tem aí uma situação específica daquele cara que comprou errado. E aí, hoje não quer trabalhar com produto e mete o pau no modelo, mas não é isso. Ele fez a compra errada, ele comercializou errado, e agora não sabe o que fazer, a não ser colocar um vídeo lá para detonar. E não está certo isso. Então eu gosto de falar isso porque eu acho que as pessoas precisam de começar a acostumar a filtrar, a entender o que é bom, o que é ruim. Eu vou fazer um dia um vídeo, né, eu vou fazer um vídeo mostrando uma desmontagem que a gente fez de um equipamento, de um aquecedor solar num cliente específico, de um produto que deu problema, que deu piti. Ele foi lá e estourou, tá? Um dia eu vou colocar isso aí, mas desde já a gente vai adiantando aí que o material e o material do produto e também o projeto do produto que faz ele durar mais ou menos, que faz tê-la melhor ou pior qualidade, tá? Beleza. O que nós temos mais aí? Vamos lá. Acho que você está comentando dessa questão já com um pouquinho a questão de valor, né, de investimento aí. Explica então para gente o que a cotação do dólar tem a ver com o preço do aquecedor. Boa. Nós temos um dólar hoje está valendo mais cedo 5,25, né? Em 2014, pensa aí, 2013 que eu fui à China, o dólar tava, eu acho que era 2,10, cara, 2,10, se não me engano. Antes de 2013 estava menos, mas imagina 2,10 no dólar, né? E aí, Sim, assim, subiu bastante, né? subiu muito, a diferença é muito grande. E aí a gente fala assim, o que o dólar tem a ver com o aquecedor solar? Primeiro que a maioria das peças, sendo fabricada aqui ou não, ele é importado. O cobre, eu acho que na América do Sul, não sei se é Chile, que tem mais disponibilidade quando é fabricação de cobre. O metal, normalmente, as chapas, o que mais acontece nas chapas de aço, e na maioria dessas commodities, que são produtos que são determinados preços em mercados globais, em preço em bolsas de valores, eles têm um preço muito variado de acordo com o que a China oferece. E o engraçado é que a China, ela pega o produto aqui do Brasil, bruto, ela pega o minério do ferro em bruto, leva para lá, para a China,
e fabrica uma chapa de aço, faz a chapa de aço, e depois ela vende para o Brasil acabada. Então pensa um negócio desse. A gente perde a industrialização, perde a competitividade para a China, fazer isso lá. Aí o minério e a riqueza vai bruto, vai mais barato e volta para a gente mais caro. E aí o preço que às vezes está fabricando e entregando aqui, que às vezes acontece também de fabricar aqui, ele se torna menos competitivo. Às vezes lá tem leis lá que incentivam a exportação, tal, enfim. Então, só que acontece que agora o dólar está 5,25. Ou seja, de R$ 2,00 e 2,10, que era 2014, e agora está 5,25, quase triplicou, né? Quase triplicou o valor do dólar. E nem por isso o aquecedor solar triplicou o preço. As margens dos fabricantes diminuíram mais, as pessoas, é um tipo de produto que ele reduziu em si o preço nos últimos anos. As pessoas estão em condição de comprar mais produtos dessa área. Inclusive, não é só com aquecedor solar, não, é com fotovoltaica, que é outro mercado também, que é um mercado forte. Mas o dólar está a pau a par. Se você aumentar o preço do dólar, você aumenta o preço de um produto como esse. Por quê? Porque a matéria-prima é importada na maioria das vezes. E aí não é só a gasolina que vai aumentar, que nesse caso aqui a gasolina não aumentou muito por causa da alta do dólar, porque o preço do petróleo ele baixou, porque a demanda diminuiu. E aí, quando se tem uma baixa demanda, o preço tem que diminuir também. Quando tem uma alta demanda, aumenta. E é lei de comércio mesmo. Então, se a gente pegar aqui o caso do dólar para o aquecimento solar, se a gente teve aí agora uma baixa também demanda, que de certa forma as pessoas elas começaram a dar algumas pessoas começaram a pisar no pé do freio. Outras não, outras falaram assim, não, já agora que é a hora boa de investir, porque eu vou investir em coisa que vale a pena agora para mim, que eu não vou deixar meu dinheiro na poupança, que não valoriza. Posso investir em um produto que vale a pena agora. Mas muitas outras não. Aí a demanda deu uma queda, porque tá difícil até de se instalar o produto na casa de uma pessoa. E aí, de toda maneira, as empresas estão segurando um pouco o preço, mas em breve, aí, se esse dólar não cair, vai dar um aumento no preço. E assim, se eu fosse aconselhar as pessoas a comprar, comprem agora, que o preço ainda está dando convidativo. E depois vai aumentar por conta do dólar aí que tá. E eu não acho que esse dólar vai diminuir tão cedo aí com esse valor. Deve manter acima dos R$ 5. Há poucos meses, era R$ 4,00, 4,30, né? Sim, sim. Não temos previsão aí de quando que vai sair dessa margem de 5, né? E acaba ficando salgado, demanda baixa, igual você falou. Né? Agora, então, para a última pergunta aí. Oi. Pode mandar. Vou engajar aqui um pouco na última pergunta que a gente fez aqui, vamos finalizar. Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando. A gente falou sobre o dólar e tem mercado. Quanto que se paga de imposto no sistema de aquecimento solar? Isso impacta muito o preço do produto como um todo? Boa pergunta. Eu tenho facilidade de responder esse tipo de pergunta, Bruno, porque eu trabalho com importação, né, de produto. Eu consigo importar os produtos e entregar para o consumidor final. Eu sei, desde a cadeia produtiva, o quanto que se paga de cada peça e de cada imposto que a gente paga hoje na parte de compra e venda. Então, para você ter ideia, em média, assim, só para você ter ideia, PIS, imposto de importação, que quando você compra matéria-prima, você compra em dólar, né? Você paga 17%. 16%, 17%, depende do tipo de produto. Você paga PIS e COFINS, você paga 2,65 para um e 11 e cacetada para outro. Vai para 13, né? 13 com mais 17 está dando 27, 30% praticamente. Fechando aí. Né? Então, assim, 30% só de imposto de importação. Aí, alguns produtos têm ICMS e outros não. Aquecimento solar hoje é isento de ICMS quando o produto vem acabado. Né? Mas imposto de como é que fala? IPI também é isento, mas tem os 30% aí dos que eu te falei. Isso é só na parte de tributação direta. Aí você tem aí, por exemplo, a tributação em cima também, que vai em cima do frete. Você paga $1, você paga, por exemplo, às vezes tem frete de 600 mil dólares para um container, às vezes você paga também frete de $2.000. E aí, da hora que
que o preço do produto está de acordo também com o dólar e está de acordo também com esse preço da matéria-prima, porque o preço desse frete, porque o preço do frete, ele também serve para poder calcular o preço dos impostos. Você primeiro tem a matéria-prima, aí você vai lá, joga o frete em cima, suponhamos que é $2.000, 5 vezes 2, 10 mil reais. Aí, acima do preço, em cima do preço do frete, você usa o cálculo do imposto para calcular esse imposto lá, e não calcula em cima da matéria-prima, calcula em cima da matéria-prima e mais o frete do equipamento. Aí, você tem, por exemplo, outros impostos, taxas que dá receita, taxa de marinha mercante que vai em cima, um monte de taxa aí que não tem jeito, você não tem como fugir, mas são taxas que vai beirar aí os R$ 1.000 ou mais de cada compra que você fizer. E aí, isso vai chegar próximo dos 35% e 40% de imposto, só na compra da matéria-prima. Na compra, não estou falando na venda. Aí, quando você vai vender, depende do tipo de tributação da empresa, ela vai pagar aí em torno de 10% na venda. Já foi 50% aí já. Né? 50%, porque 10% do valor da venda em si. Então, isso aí fora os impostos que se paga na parte de fabricação, a parte de igual, por exemplo, você vai pegar a prefeitura de BH, ela cobra R$ 1.200 por um galpão aí, por ano, só para poder pegar um alvará lá de licença de... uma licença de... Só para fazer uma licença de um galpão de 250 metros quadrados, 300 metros quadrados. Então, assim, tudo isso é taxa. Aí depois vem taxa de incêndio. E vem um monte de taxa, que isso aí, no final das contas, a tributação é muito alta. Então, você poderia pagar 50% ou mais a menos de um equipamento como esse, de um equipamento que é limpo, é renovável. Então, infelizmente, os governos ainda não incentivam do jeito que deveriam incentivar esse tipo de fonte de energia que é renovável. Então, se você que está em casa pretende fazer alguma coisa para o país, você começa a ir lá no seu deputado e passou um trem aqui agora. Você vai no seu deputado e começa a encher o saco dele. Falar assim, olha, eu quero melhorar isso aí. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer hoje é isso. É ficar junto com os deputados federais para poder mudar a legislação. Que a gente não tem muito o que fazer, a não ser isso. Mas, infelizmente, a carga tributária do Brasil ainda é muito alta nesse sentido. Até assusta, né? Você chegar aí a 50% só de imposto, né? Só de tem imposto. Que cobrar o pessoal para conseguir ter uma margem melhor, conseguir ter preço melhor para o consumidor, né? Isso aí a gente tem que fazer a nossa margem em cima de todos esses impostos, né? Então, é uma carga bem alta, assim, né? É complicado. Com certeza. E assim, a gente só muda isso com ações mesmo pessoais. A gente, igual eu falei, ir lá e cobrar dos nossos deputados que estão recebendo esse dinheiro aí, que está sendo passado, né? Então, assim, é complicado. Né? Beleza, Sábio. Então, esse era o último tópico. Tá? A gente finalizou as perguntas aí. Quer dar prosseguimento aí com pergunta do pessoal? Como é que tá hoje aí? Vamos ver se o pessoal fez pergunta aqui hoje. Vamos ver se deixou algum comentário. A gente vai abrir, inclusive, o comentário aqui do pessoal do Instagram. Se alguém quiser fazer seu comentário, aí dá para a gente poder responder perguntas, né? E a gente tem aí amanhã, de novo, amanhã é sábado, né? Amanhã nós temos uma live bem rápida aqui, mas eu vou escolher um tema mais aleatório mesmo. Então a gente está com esses temas mais certos, né, de segunda a sexta, mas amanhã, se alguém, inclusive, quiser participar com a gente, quiser chamar a gente aqui, conversar diretamente, eu acho que fica muito fácil para a gente poder fazer uma live com as pessoas aqui, tá certo? E aí a gente pode encerrar aqui também, se não tem nenhuma pergunta, né? Não estou vendo aqui nenhuma pergunta aqui específica. Estou colocando à toa aqui mas enfim. E eu gostaria de agradecer o pessoal, se está aqui até agora, né? Está aqui vendo a gente, agradecer por estar aqui com a gente. Vai lá no canal do YouTube,
se inscreva, marca aquele sininho para poder sempre receber notificações, dê o like no nosso vídeo aí, que também é bem legal, para poder as pessoas também ficarem sabendo, compartilhe com os amigos, e é isso que a gente pode fazer, é pedir você principalmente para comentar abaixo aí, deixar seu comentário, porque isso nos ajuda a poder ver se realmente o que a gente está falando está fazendo algum sentido, que é isso que a gente quer fazer, a gente quer levar conhecimento, quer levar informação, a gente quer dar o máximo aqui do que a gente tem para as pessoas aí, tá certo? E Bruno, obrigado por estar aqui hoje de novo, né? Segurou a peteca bem aqui, já temos 50 minutos quase de live, 50 minutos de live aqui. Tá certo, obrigado por vamos estar continuando aí. aí. Próxima oportunidade a gente entra sim. Vamos lá. Valeu, galera, aí pela participação. E segunda-feira a gente está de volta. Valeu? Grande abraço para todo mundo e até breve. Valeu!